Bom, vamos lá então. No nosso último encontro, a gente refletiu um pouquinho sobre a inércia e aí a gente fez a meditação sobre a vontade. Agora a gente vai falar sobre uma técnica que a gente já passou um pouquinho por ela, mas vale a pena a gente olhar com mais cuidado. A técnica da dessensibilização, que ela é muito utilizada quando a gente está passando por uma situação em que o emocional ainda está muito conectado, muito intenso a uma determinada situação, ou a uma determinada pessoa, ou a um determinado local, e a gente ainda se conecta muito. Aí não é a primeira técnica que a gente comumente usaria para essas questões seria a própria técnica da desidentificação, que é a primeira das técnicas, né, da psicossíntese, e é que o Assagioli mais comenta e mais recomenda. Mas algumas vezes a gente está tão conectado que é difícil você se desidentificar. Então, para esses casos, é muito interessante a gente usar essa técnica da dessensibilização, ou seja, deixar de sensibilizar. Vamos ver um pouquinho como é que funciona isso. A quinta técnica é chamada de dessensibilização. Mas um modo mais simples e criativo de falar sobre ela é chamá-la de treinamento imaginativo. Ela se baseia no poder criativo da visualização imaginativa e tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é a liberação e gradual eliminação da carga emocional conectada ao glamour específico. Por exemplo, o medo associado a algum evento ou empreendimento, como um exame, uma entrevista, uma consulta, um aparecimento público. Essa liberação é produzida ao visualizar o evento e percorrer cada aspecto dele na imaginação, de modo que as emoções que já estão conectadas a ele, que podem existir no inconsciente e no consciente, sejam gradualmente descarregadas. Elas são trazidas à superfície, por assim dizer, experienciadas e expressas externamente, de modo que perdem a sua intensidade. Paulo, mas perde na primeira vez? Algumas vezes sim, outras vezes não. Outras vezes a gente vai precisar repetir o exercício mais do que uma vez, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem medo de ir ao dentista. Então é uma coisa que te traz ansiedade, tá muito presente, tá intenso ainda para você. Então você vai imaginar que você está indo ao dentista, como é que vai ser essa consulta. Só que você não vai tentar se desidentificar do medo. Com essa técnica, você vai permitir que esse medo venha. Você não vai suprimir, você vai deixar que ele venha. E aí você vai imaginando a situação ocorrendo e todos aqueles medos que você tem, como se não tivessem acontecendo. O que você tem medo que aconteça, você imagina que não está acontecendo. E aí você vai dessensibilizando todo esse medo que está tanto no seu consciente quanto no seu inconsciente, ele vai perdendo a intensidade, até que você consiga de modo real, enfrentar a situação e passar por ela de uma maneira mais serena, né? Que você não fique ansioso ou que te traga algum tipo de sofrimento. Pode ser uma entrevista de trabalho, pode ser uma fala em público que muita gente tem fica nervoso, ansioso. Então, para várias situações, aí o importante é ou às vezes você tem uma reunião difícil, ou você vai ter uma conversa difícil com uma pessoa, ou passar por uma situação que te constrange, enfim, para N situações que você percebe que o seu emocional está muito conectado
àquela situação. O segundo aspecto dessa técnica é o uso criativo da imaginação, da visualização imaginativa, para evocar imagens positivas. Como assim? Por exemplo, se a provação temida é imaginada como se você tivesse atravessado exitosamente por ela, uma corrente de pensamento positivo a seu respeito é posta em movimento. Isso estimula a confiança e desperta o necessário impulso de enfrentar a situação de forma satisfatória. Para praticar essa técnica, primeiramente a situação é visualizada em detalhes. O lugar é visto, entra-se na experiência com a imaginação exatamente como se ela estivesse sendo factualmente enfrentada. Enquanto tudo isso é vividamente imaginado, e deveria ser dado tempo para entrar nisso completamente, as reações emocionais devem ser permitidas emergir livremente, sem nenhuma inibição. Então, você não vai inibir, você não vai suprimir. O que se apresentar, você vai acolher. O exercício, geralmente, tem que ser feito diversas vezes, antes que o medo ou o glamour em questão diminua o seu domínio. Mas, cada vez que a técnica é executada, imaginando a experiência completamente e deixando as reações emocionais virem livremente à superfície, estamos descarregando fracionalmente o glamour conectado a aquilo. Finalmente, perceberemos que estamos aptos a enfrentar a situação sem emergir absolutamente nada do glamour. A dessensibilização poderia ser chamada também de desglamorização, pois o processo gradualmente libera, dispersa e finalmente elimina o glamour em questão. O valor dessa técnica foi comprovado por muitos estudantes com intenso medo de exames, por exemplo. Mas, além de dissipar o medo de situações específicas, a técnica pode ser usada para eliminar reações na vida diária, tais como antagonismos, ciúmes, impaciência e assim por diante. A carga emocional conectada a muitos problemas, tais como lidar com uma criança difícil ou trabalhar com um colega agressivo ou irritante, pode ser liberada dessa maneira. E uma atitude construtiva e positiva pode substituir o glamour. Esse método é, em certo sentido, oposto à técnica do como se. Lembram da técnica do como se, que a gente imagina uma situação como se ela já tivesse resolvida, né? Pois ele não apenas permite, mas encoraja que as emoções produzidas pelo glamour em questão emerjam e apareçam, enquanto o método como se as reações emocionais são ignoradas e a experiência é enfrentada apesar delas e como se elas não existissem. Desculpa. Então, no como se, eu visualizo a situação, eu sei que talvez eu fique com medo, eu sei que talvez eu fique preocupado, mas eu imagino como se eu não tivesse com medo, como se eu não tivesse preocupado. Eu me visualizo enfrentando a situação de forma plena, exitosa. E aqui não. Nessa técnica, a gente começa a fazê-la. No primeiro aspecto tá bom, me coloquei nessa situação que eu não queria estar, que eu não me sinto confortável. Tá, imagina que você está lá. E aí, o que está se apresentando? Qual emoção está presente? Acolhe. Não suprime, não nega, não finge que ela não está ali. Pelo contrário, deixa que ela se apresente. Fica um pouco com ela, não é confortável, mas segura um pouco. Tá bom, tá aqui, agora eu vou visualizar então. Aí sim eu posso usar a visualização como a gente faz no Como Se. E aí eu imagino que apesar dessa situação, que ela está presente, a emoção está presente, mas será que é tudo isso mesmo? Né? E continua enfrentando a situação. E aí você vai percebendo que gradualmente esse medo vai, ou essa emoção em questão mais intensa, vai perdendo a força. E aí você já consegue visualizar que você está nessa situação
sem que isso te magoe tanto ou te machuque tanto. Então, de certa forma, elas são complementares, né? E quando é que eu uso uma ou a outra? Primeiro é a urgência em lidar com esse glamour. Se for algo que é muito urgente, que eu preciso muito, sei lá, eu tenho uma apresentação amanhã, né? Não vai dar tempo, talvez, de eu trabalhar essa técnica da dessensibilização. Então, eu vou ter que usar o como se, porque eu preciso passar por isso. Agora, é uma situação que eu estou conseguindo, eu tenho um pouco mais de tempo, então talvez valha a pena eu investir na técnica da dessensibilização, porque eu vou fazendo isso com mais tempo, com mais controle, até que realmente isso saia da minha. Eu consiga transcender essa emoção, por exemplo. Mas vamos ler o texto aqui, né? Então, quando escolher qual técnica? A urgência de lidar com esse glamour, como eu explicava, a habilidade de visualizar, seja inata ou desenvolvida através da prática, e o tipo psicológico desse indivíduo. Vamos ver melhor por que que o Assagioli coloca essas três questões aí para a gente avaliar qual técnica a gente escolhe. Alguns preferem ir adiante, apesar de tudo. Então, aqui é o tipo psicológico do indivíduo. Eles podem, portanto, usar o método do como se de maneira mais enérgica, perdão. Por outro lado, aqueles que têm um temperamento menos positivo podem achar isso difícil e falhar em fazer a técnica do como se de forma exitosa. Esse tipo de pessoa achará que a dessensibilização é mais útil, porque vai ter mais tempo de fazer, de elaborar, né? Então tem muito a ver também com o perfil do indivíduo. Mas cada técnica deveria ser experimentada, de modo que aquela que é mais individualmente útil e adequada a cada situação pode ser encontrada. A técnica do como se é um bom método emergencial, útil sob a pressão das circunstâncias, mas ela não resolve o problema da eliminação do glamour que ela vai contrabalançar. Ela mantém essa emoção ou esse glamour em suspensão, tal como um animal selvagem pode ser mantido numa cela, mas não elimina, não descarta. Se um glamour estiver muito arraigado, então ele deveria ser tratado primeiro através da técnica da dessensibilização e de outras técnicas que a gente viu, né? Como a própria desidentificação, que é sempre a primeira que a gente fala, como a própria técnica do cultivo de opostos. Então, eu tô com muito medo, adianta eu fazer o como se? Não. Eu vou tentar dessensibilizar, eu vou começar a fazer a técnica do cultivo de opostos, então eu vou imaginar que eu estou mais corajoso, que eu estou mais forte, que isso está presente em mim. E aí a gente vai no dia a dia escolhendo, percebendo o que que mais se identifica comigo, o que que mais pode ser útil para essa situação que eu estou enfrentando nesse momento. O mais importante é a gente ter um repertório bacana e aí a gente perceber, igual eu sempre falo, né? A nossa caixinha de ferramenta. Então, aí eu abro a minha caixinha e eu vejo, para essa situação, é melhor uma chave de fenda, uma Phillips ou uma Torque? É melhor um martelo ou um alicate? E aí a gente vai conseguindo fazer o nosso trabalho de autotransformação. Tudo bem? Até aqui? Como é que estão se sentindo? Como é que estão as coisas? O que está presente? Ficou alguma dúvida ou não? Como é que tá? Me contem, por favor. Eu acho que reconhecer é, seria o primeiro passo, mas a gente conseguir aplicar as técnicas, acho que é um exercício, né, Paulo? A gente tem que ir fazendo para ver qual que a gente se adapta melhor. Com certeza. É só a prática mesmo, porque é na prática que a gente vai percebendo, embora essa técnica seja super legal, para mim não funciona tão bem. Eu não consigo fazer isso tão bem ainda, né?
Então, eu acho que é experimentar mesmo, como você falou, e aí vai vendo que eu me identifico mais, o que é mais fácil para mim no momento. E tá tudo bem a gente fazer o mais fácil no primeiro momento, porque a gente está aprendendo, né? Não adianta a gente se cobrar demais ou cobrar a perfeição, na execução da técnica se a gente ainda não consegue, né? Então a gente precisa observar, reconhecer os nossos limites e ir experimentando, experimentando, que uma hora a gente vai conseguir. Vamos fazer o exercício antes da gente encerrar a nossa reunião de hoje, pode ser? Sim, Então, primeira coisa, né? Vamos tentar imaginar uma situação que a carga emocional seja ainda alta para a gente, tá? Então, uma situação que ainda é desconfortável para mim enfrentar, uma situação que de repente eu tenho algum gatilho emocional quando eu enfrento. Então, eu vou. Pode ser que apareçam mais do que uma, mas a gente hoje vai escolher uma. Então, eu vou deixar um minutinho aqui para gente ir pensando, observando, para a gente ir realmente se conectando com mais consciência a esse glamour ou a essa emoção em questão, tá bom? Então vou deixar vocês escolherem e aí eu já chamo aqui vocês de novo. Vamos deixar esse tempinho. Bom, vamos lá então. Espero que vocês já tenham encontrado aí uma situação. Vou pedir para você se sentar numa posição que seja confortável na cadeira ou em outro lugar, de forma gentil. Amplie a sua respiração. Relaxe os seus ombros, mãos, braços, pernas, pés. Mantenha a sua coluna ereta, levemente inclinada para frente. Pense no evento ou situação que está lhe causando essa emoção. Imagine essa situação com riqueza de detalhes. Observe como seu corpo responde a isso, mas não faça nenhuma mudança, apenas observe. Visualize como se essa situação estivesse realmente acontecendo e veja a si mesmo se aproximando dessa situação, encontrando-a,
enfrentando-a. Ao mesmo tempo, deixe que seus sentimentos a respeito dessa situação emerjam sem restrições. Tente experienciar todo o episódio, percorrendo-o passo a passo. Isso libera a carga emocional conectada a esse evento. Por isso, todos os sentimentos e reações devem receber total vazão e não ser inibidos. Mantenha a respiração ampla. Agora veja a si mesmo saindo do evento ou provação com força e êxito. Imagine-se emergindo dessa situação de forma triunfante e serena. Tente experienciar por um minuto a alegria desse resultado exitoso. Perceba que você pode fazer isso exitosamente. Isso desperta a confiança e o poder da correta expectativa. Afirme alegremente e confiantemente: eu posso enfrentar isso. Com escolha uma qualidade que você mais precisa: coragem, paciência, serenidade, alegria, respeito, confiança. Então vamos lá, escolha uma qualidade e afirme: eu posso enfrentar isso com alegria, no meu caso. Tome uma nova e profunda respiração e vá observando como é que seu corpo responde, como é que seu corpo reage.
que está presente? Quais emoções estão presentes? O que está? E aí a gente vai voltando, observando. Como é que vocês estão se sentindo? O que está? Alguém gostaria de compartilhar a experiência? Não, claro, a emoção em si, ou o que viveu, mas a experiência em si, né? Quem gostaria de compartilhar? Como é que foi fazer o exercício? Parar então.